E aí, gente, espero que vocês estejam bem. Finalmente chegamos à nossa última aula, na verdade, última aula de conteúdo, né? Nossa 29ª aula. E diante do contexto, né, que eu já expliquei a vocês, essa aula está tendo que ser à distância, mas eu confesso que eu estou particularmente feliz e satisfeito por termos conseguido chegar até especificamente junções e, como é o caso da aula de hoje, junções externas. Bem, se você chegou até aqui e não assistiu a nossa aula sobre junção interna e produto cartesiano, a aula passada, tá? Especialmente sobre produto cartesiano e junção interna, eu recomendo que você volte àquela aula. Se você não entendeu, volte àquela aula. Qualquer coisa, me procure no Slack. Por quê? Porque o conteúdo dessa aula é totalmente dependente daquele no sentido de entendimento, de compreensão. Não é um conteúdo complicado, tá? Junções, como a gente já pôde observar em junções internas, são um mecanismo, né, bastante útil em banco de dados, especialmente junção interna. Se você entendeu junção interna, top. Aquilo ali vai ser muito útil para as consultas que você vai precisar projetar enquanto analista e projetista de banco de dados. E agora a gente chega em junção externa à esquerda e à direita, junção cruzada, junção completa. E para que você entenda bem o conteúdo dessa aula, você tem que voltar para aquele conteúdo e ter aquela parte fechadinha no seu entendimento. Tá? Ao final da aula de hoje eu vou passar avisos muito importantes, então por favor, fique atento. Fique atenta. Nossa 29ª aula e vamos lá. Primeiro, junção externa à esquerda. Qual é o comando para eu executar uma junção externa à esquerda? Left join, ou, se você preferir, coloco outer de externa. Left outer join, tá? A gente já viu que a junção interna, ela faz o quê? Ela pega só aquela interseção, lembrando que não é uma operação de interseção de conjuntos, sim, operação de interseção junta duas tabelas com o mesmo esquema, né? Numa junção, eu não junto duas tabelas com o mesmo esquema. Eu faço combinação de valores baseado em uma condição. Uma combinação de valores baseada em uma condição de igualdade de atributos. Isso é muito importante. Eu tenho um atributo numa tabela, uma na outra. Se eles forem do mesmo domínio e eu igualar ambos, aquelas tuplas que têm eles iguais fazem parte daquele select da junção. Na junção externa à esquerda, eu tenho também essa condição de seleção, mas eu mantenho, e aqui é o pulo do gato, eu mantenho todas as tuplas da relação à esquerda, certo? Que não tem correlação com a tupla, com tuplas da relação à direita. Bruno, e o que é que vai acontecer com os campos da relação à direita? Vão ficar nulos, vazios. Não entendeu? No próximo slide vai entender, mas preste atenção na sintaxe. Select colunas from tabela, primeira tabela, left join, o left outer join, tabela 2. Nada diferente do que a gente já viu. Em junção interna era select colunas from tabela 1, inner join ou join, tabela 2. Na junção externa, eu não tenho como utilizar uma sintaxe sem explicitar que é uma junção. Na junção interna, a gente viu que a gente poderia simplesmente separar por vírgula as tabelas e colocar uma condição de seleção. Aqui não. Olha só como a sintaxe é parecida com inner join. Depois eu tenho um on especificando a condição de seleção. Vamos ver na prática? Então olha só, aquelas mesmas relações que a gente viu na aula passada. Relação pedido, relação cliente. Para que esse exemplo seja prático, vejam que, como na aula passada, eu omiti alguns clientes. Por exemplo, na tabela pedido, eu teria que ter, na tabela cliente, melhor dizendo, um cliente com ID 37 e um cliente com ID 77. Mas por que eu não tenho? Justamente para que esse exemplo fique prático, tá? Então veja só, eu tenho essa coluna ID cliente, que é uma referência para ID da tabela cliente, né? Então, os clientes que não efetuaram nenhum pedido
também são apresentados. Então veja só, eu tenho clientes aqui que não fez nenhum pedido. Por exemplo, eu tenho o cliente 1 que não tem nenhum pedido aqui explicitado e o cliente 3 que não tem nenhum pedido explicitado. Então na consulta que eu vou mostrar aqui, eu vou selecionar todos os clientes e seus respectivos pedidos, tá? E os clientes que não efetuaram pedidos também serão apresentados. Veja só, selecione nome do cliente, ID do pedido. Qual é a primeira tabela que é mostrada nessa junção? Cliente. Então pense, primeira tabela é a tabela da esquerda. Isso tem que ficar na memória. Quando eu tenho uma junção externa, antes do left join ou do right join, quando for junção à direita, é a primeira tabela. Então essa primeira tabela é vista como a tabela à esquerda, tá? Então, select cliente, nome, pedido, ID, nome do cliente, ID do pedido, from cliente, left join, pedido, ou seja, cliente, conjunção à esquerda de a conjunção à esquerda de pedido. Em que situação? Onde ID do cliente é igual a ID cliente de pedido. E ordene pelo nome do cliente. Então vamos lá. Como é que seria essa combinação? A combinação seria Beltrano com essa primeira tupla, Beltrano com essa segunda tupla, Beltrano com essa terceira tupla. Não é isso? Beltrano casa com alguma dessas tuplas. Algumas dessas tuplas se relacionam com Beltrano. Lembre-se, a tabela da esquerda, nesse caso aqui, é cliente. Beltrano não se relaciona com nenhuma tupla. Mas na left join, na junção externa à esquerda, mesmo que a tabela da esquerda, que nesse caso vai ser cliente, tá? Porque está aqui à esquerda, essa é a da esquerda e essa é a da direita. Como Beltrano não tem nenhuma correlação, eu mantenho essa tupla aqui de cliente, tá? E eu vou para a próxima tupla. Vamos para a próxima. Fulano se relaciona com alguma? Sim. Fulano se correlaciona com a primeira tupla de pedido. Show. Vou para a próxima tupla. Cicrano. Primeira? Não. Segunda não. Terceira não. Mas eu mantenho Cicrano. Porque é a tupla da esquerda. Vamos ver como é que fica o resultado? Olha só. Beltrano. Vazio. Era nome e ID. Aqui não é data. Aqui é ID. Tá? Nome e ID. Tá? Deixa eu só corrigir isso. Aqui. Pronto. Pronto. Olha só. Nome e ID. Nome e ID. Beltrano e vazio. Por quê? Beltrano não tem nenhuma correlação com a tabela da direita. Afinal, o pedido está na direita. Fulano tem. Então eu deixo a correlação. Fulano com o ID do pedido. 10309. E Cicrano não tem nenhuma correlação. Então veja. Olha como é prático. Na junção à esquerda, a tabela da esquerda, que nesse caso é cliente, eu mantenho todas as suas tuplas, mesmo que não tenha correlação. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Considere as tabelas funcionário e departamento a seguir. Funcionário tem nome e CPF, departamento tem ID, nome e CPF e GR. A gente já conhece essa relação. Então, a consulta a seguir é capaz de apresentar o nome do funcionário na primeira consulta, na primeira coluna. Então eu já sei que funcionário vai ter que estar na junção à esquerda, porque ele diz, ó, e o nome do departamento, mesmo que o mesmo gerencia na segunda coluna. Então eu vou repetir. A consulta a seguir é capaz de apresentar o nome do funcionário na primeira coluna e o nome do departamento que o mesmo gerencia na segunda coluna. Aí eu pergunto, se fosse uma junção interna, quais seriam as tuplas? Por favor, pense bem. Se fosse uma junção interna, a gente está estudando junção externa à esquerda.
Se fosse uma junção interna, seria nome, ele quer o quê? A consulta quer nome do funcionário e o nome do departamento que ele gerencia. Nome, então, vamos lá. Pesquisa gerenciada por quem? Por Fernando. Então seria Fernando e pesquisa. Depois seria Jennifer e administração. E depois seria Jorge e matriz. Mas, olha o que essa consulta quer. Caso o funcionário não gerencie nenhum departamento, o espaço de departamento, para ser mais claro do que está no slide, tem que ficar vazio. Então veja só, essa consulta é claramente uma junção à esquerda. Se eu tenho que manter os dados da direita, da esquerda, que são os nomes dos funcionários, e do lado direito, os departamentos que eles gerenciam, os departamentos têm que ter vazio, caso o funcionário não gerencie nada, é uma junção à esquerda. Então, como é que eu faço isso? Select nome funcionário, vou botar aqui a consulta. Select nome departamento, from funcionário à esquerda, left outer join, departamento à direita, aonde? Onde GCPF é igual a CPF, tá? CPF gerente é igual a CPF. Beleza? Como é que seria o resultado? Olha só. Fernando, Jennifer e Jorge. Veja bem, essas três primeiras linhas seriam o resultado se só fosse junção interna. Mas como é junção externa à esquerda, eu coloco as outras com valores vazios. Então fica bem claro aqui que André, Alice, Ronaldo, João e Joyce não gerenciam nenhum departamento. A junção externa à direita é exatamente a mesma ideia da junção externa à esquerda. Só que eu mantenho os dados da tabela esquerda ou da direita? Da tabela direita. Então vejam. Observe então essas tabelas aí. Diferentemente do que a gente já tinha visto, onde era pedido e cliente, aqui eu tenho outra parte do banco de dados. Pedido e funcionário. Ou seja, enquanto naquelas duas tabelas a gente viu os clientes que faziam os respectivos pedidos, aqui são os funcionários responsáveis por alguns dos pedidos. Então olha só, eu tenho, além daquelas colunas de pedido que a gente já conhecia, eu tenho aqui uma nova coluna que representa o funcionário responsável por aquele pedido. Tá? Então veja bem, a tabela funcionário tem CPF, nome, nascimento e a foto do funcionário. Foto no banco de dados? Sim, posso ter um banco de dados com dados não convencionais como dados de mídia, arquivos de mídia. E eu tenho uma referência em pedido para o funcionário que fez aquele pedido. Tá? Então claramente o que é um relacionamento para muitos. Um pedido pode ser feito só por um funcionário e o funcionário pode ser responsável por vários pedidos. Então a consulta a seguir, ela vai selecionar todos os pedidos associados aos funcionários que foram responsáveis pelos mesmos. Mas atenção, nessa consulta não é uma junção interna, como a gente aprendeu na aula passada. Se assim fosse, iria mostrar o quê? Iria mostrar, olha, José Guzmão foi responsável pelo pedido 77. Maria Silveira foi responsável pelo pedido 37. E só. Mas nessa consulta, veja aqui, eu quero que apresente também os funcionários que não fizeram pedido nenhum. Nesse caso, Ana Cabral. Então como é que vai estar isso? Eu poderia fazer uma junção externa à esquerda? Poderia, caso eu quisesse que o nome do funcionário estivesse à esquerda e do lado direito vazio. Mas nesse caso eu quero que pedido fique à esquerda e funcionário do lado direito. Observe o que pede a consulta. Eu quero que mostre os funcionários mesmo que eles não tenham feito pedidos, tá? E neste caso, eu vou fazer isso mostrando numa junção externa à direita. Por quê? Porque eu quero que do lado esquerdo fique pedido, tá? Vamos ver a consulta para isso aí? Selecione D do pedido, nome do funcionário, pedido right join funcionário. O que é que significa isso? Significa que nessa condição de seleção, quem de funcionário right, direita, quem de funcionário não se correlacionar com o pedido, permanecerá do lado direito. E do lado esquerdo vai estar o quê? Vazio. Então olha só o resultado. Ou seja, uma junção externa à direita mantém as tuplas. Nesse caso só foi apenas o nome do funcionário, não foi a tupla completa. Fiz uma projeção aí. Mantém as tuplas da direita, mesmo que não tenha correlação com a tabela da esquerda. E o que é que fica no lado esquerdo? Vazio. Tá? Então observa aqui esse exemplo.
tabela dependente, tabela funcionário. Então, neste caso, veja, Alícia, Tiago e Janaína são filhos de 456, de Fernando. Antônio é filho de quem? De 678, Jennifer. Michael, Alícia e Elizabeth são filhos de 123, de João. Isso quer dizer que Joyce, Ronaldo, Jorge, André e Alice não têm dependentes cadastrados. Concordam? Vamos lá. E se eu quero uma consulta que recupera o nome do dependente na primeira coluna e o nome do funcionário relacionado a este dependente na segunda? Seria o quê? Uma junção interna simples. Mas veja bem, caso o funcionário não tenha dependente, o funcionário vai estar na esquerda ou na direita? Direita. Veja a frase anterior. O espaço deve ficar vazio. Então isso é claramente uma junção externa à direita. Como é que seria a consulta? Selecione de nome, dependente nome. Aqui o cabeçalho ficou diferente, mas tudo bem. Tá claro. Tá? Deixa eu corrigir, né? Para ficar mais claro ainda. De nome. Pronto. De nome. Tá? D.nome. D é dependente. Então nome. F.nome. Perfeito. Vou botar aqui só maiúsculo para ficar mais bonitinho, né? Vamos lá. Então olha só. D nome. Quem é D, Bruno? É dependente, não é funcionário. Aqui, dependente SD. Isso aqui é a tabela à esquerda. Right join funcionário SF. Aonde? Onde? D, F, CPF. Qual é F? CPF. Olha só. O que é que isso vai me fazer? Se fosse junção externa, interna, melhor dizendo, vocês já saberiam. Agora, junção externa à direita. Qual será o resultado dessa consulta? Aí eu vou deixar para vocês fazerem o resultado. Beleza? E a junção completa? A junção completa você vai ter que entender o seguinte. São as ideias da junção externa à esquerda unidas com as ideias da junção externa à direita. Ou seja, trocando em miúdos, se as tuplas da tabela à esquerda não se correlacionar com as tuplas da direita, eu vou ter vazio na direita. E vice-versa. Se as tuplas da direita não tiver correlação com a tabela à esquerda, eu vou ter vazio na esquerda. Então vai ser uma consulta que vai me gerar valores vazios, tanto relacionados aos atributos da tabela à esquerda como à direita, caso não tenham correlações. Tá? A sintaxe é essa apresentada em tela. E agora vamos avaliar alguns exemplos. O exemplo de pedido e cliente. Veja, eu tenho pedidos que estão registrados sem ter clientes registrados. E eu tenho clientes registrados que não têm pedidos registrados. Então, a gente tem aí a relação que a gente já conhece. A consulta que eu vou mostrar a seguir, ela vai retornar os clientes associados aos pedidos e os pedidos associados aos clientes, mas também vai mostrar aqueles clientes do lado esquerdo que não tem pedidos, ou seja, do lado direito vai estar o quê? Vazio. E aqueles pedidos do lado direito que não tem clientes associados, ou seja, do lado esquerdo vai estar o quê? Vazio. Olha aí a consulta. Então, sintaxe igual anterior, não tem mistério. Qual será o resultado? Pensa aí direitinho. Primeira coisa que eu tenho que fazer para obter esse resultado: o produto cartesiano, né? Então, pedido 10.308 está associado a quem? A fulano. Então aqui eu já sei que é uma correlação e que vão estar em uma tupla só. Mas, lembrando que primeiro, à esquerda quem é que está é clientes. Então na verdade Beltrano está associado com quem? Com ninguém. Então eu vou ter nome de Beltrano, ou seja, Beltrano e vazio, já que é nome e ida de pedido. Depois fulano, vai estar fulano e ida de pedido 10.308. Cicrano, não tem nenhuma associação. Cicrano e do lado direito vazio. E agora tenho que fazer o mesmo para cá. Pedido está à direita, então a esquerda de pedido vai ter que estar vazio. ID 10.308 está associado com fulano. Como já coloquei essa relação quando eu fiz de cliente para pedido, não precisa repetir. Não existe repetição. 10.309 é de alguém daqui? Não, então vai ter vazio do lado esquerdo e 10.309 do lado direito.
10.310 é de alguém daqui? Não, então vai estar vazio do lado esquerdo, cliente nome, e 10.310 do lado direito. Veja só, se não é isso que eu falei. Outro exemplo. Considere a tabela funcionário a seguir. Tá aqui, ó. Nome do funcionário, seu CPF, CPF do seu supervisor. Ou seja, quem é o supervisor de João? É o camarada com CPF 456, ou seja, é Fernando. Quem é o supervisor de Fernando? É Jorge. Quem é o supervisor de Jorge? Ninguém. Então, Jorge talvez seja o chefão. De Joyce, quem é? Fernando. De Ronaldo, Fernando. De Jennifer, quem é? É Jorge. De André e Alice, é quem? É Jennifer. Beleza. O que será que essa consulta faz? Pare um pouquinho, olhe para essa consulta e observe que ela é referenciada duas vezes. Eu tenho select F1. Opa, quem é F1? Funcionário. Funcionário, tabela funcionário. E eu estou referenciando eu estou fazendo um alias para essa projeção de nome como func. F2, opa, quem é F2? É outra instância de funcionário. E eu estou referenciando essa projeção como sup. Então minha tabela resultante vai ter func do lado esquerdo, sup do lado direito. É uma full outer join, é uma junção externa completa. Ou seja, ela vai, quem está à esquerda, quando não se correlacionar com a direita vai estar vazio. Quem está à direita, quando não se correlacionar com o que está à esquerda, vai estar vazio. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar, vou abrir aqui meu Color Paint, era para ter colocado isso nos slides e não coloquei. Mas então vamos fazer que sabe faz ao vivo, né? Vamos pegar isso aqui, ó. Jogar aqui. Vamos lá. Olha só, deixa eu pegar essa consulta aqui para que você entenda bem, tá? Tá aqui minha consulta. Opa, peraí, fazer de novo que não prestou. Ctrl C, Ctrl V. Olha, ué, de novo? Peraí. O que está acontecendo? Agora sim. Olha só, tá aqui minha consulta. É uma junção externa com duas instâncias de funcionário. Veja só, isso está bem claro aqui. Então eu vou já trocar aqui o nome. Essa aqui eu vou chamar de F1. Só para a gente entender bem, tá? Opa, peraí. F1 e aqui vou colocar F2. Opa, aqui F2, certo? F2, vou apagar aqui e colocar F2, certinho, beleza. Feito isto, vamos agora executar esse produto cartesiano. Olha como seria trabalhoso se fosse um produto cartesiano puro. João com João, João com Fernando, João com Joyce. Isso significaria o quê? Se fosse um produto cartesiano, que eu teria um tabelão assim, ó. Eu vou, para não ter muito trabalho, fazer o Ctrl C, Ctrl V, tá? Pegar aqui João, essa tabela aqui considera que seria o resultado de um produto cartesiano. João com João, então seria o quê? Seria João. Opa, deixa eu só aumentar aqui. Com João aqui, ó. Certo? Depois, João com Fernando, ou seja, eu repito, né? Ó, João com Fernando. A gente já viu o produto cartesiano, né? E continuaria depois. João com quem? Com Joyce. E faria isso até o final. Só que não é esse o objetivo. Aqui é uma junção externa uma junção externa completa. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplesmente ver João, ele se correlaciona com quem? Ou seja, quem é aqui, ó, observa essa condição. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Opa, observa essa condição. F1.sup tem que ser igual a
CPF. Então vamos lá. João F1.sup é 456. Quem é 456 aqui? É Fernando. Então minha tabela resultante já vai ser assim, ó. Ele pede o que? Ele pede o nome. Então vamos pegar só o nome. A projeção é só o nome. Nome João e o nome do sup. Ou seja, deixa eu só pegar esse cabeçalho aqui. Trabalhar com colopente é coisa de guerreiro, né? 456 é quem? É Fernando. Fernando, tá? Depois, Fernando, 345. Quem é 345? O Jorge. Então, Fernando, eu copio aqui com Jorge, certo? Com Jorge. Aí depois, Joyce, com quem? Joyce com 456. Quem é 456? É Fernando. Depois, Ronaldo, com quem? Com 456 também. Ou seja, Ronaldo é supervisionado por Fernando. Só lembrando aqui que eu, na minha projeção, eu usei alias, né? Ó, F1.nome sfunk. Então aqui na verdade é quem? Aqui é funk. Isso aqui é importante. E aqui é quem? E aqui é sup, tá vendo? Então aqui é sup. Então, João é funcionário e Fernando seu supervisor. Sucessivamente. A gente parou em Ronaldo. Vamos continuar. Jorge. Veja. Jorge tá aqui. Mas quem é o supervisor de Jorge? Ninguém. Então o que acontece? Vai ter que estar vazio. Lembre-se. Junção completa é junção à esquerda e à direita. Então vai ter que estar vazio. Agora vamos para Jennifer. Jennifer. Opa. Jennifer. E quem é o supervisor de Jennifer? É 345. Ou seja, 345 quem? É Jorge. André. André. E quem é o supervisor? 678. Que é quem? É Jennifer. É Jennifer. E por fim, Alice. Por fim não, calma. Alice. Alice, que é quem? 678 também. Ou seja, é Jennifer, né? É. Aí você diz, Bruno, parou por aí? Não, minha gente. O que a gente fez aqui foi só uma junção à esquerda. Junção completa é a esquerda e a direita. Falta agora a direita. Haja mão pro mouse. Vamos lá. Então agora a direita. Quem é que João gerencia? Vamos ver se João gerencia alguém. Então a direita, João vai ter que estar lá direito. Vamos ver se João tem alguma vez, tá? Não. João gerencia alguém. Se não tá, é porque não gerencia. Então aqui vai ter que estar o quê? Vazio. Aí agora. Fernando gerencia alguém? Sim. Ó, Fernando tá aqui, ó. Joyce, Ronaldo, não precisa repetir. Joyce supervisiona alguém? Não, não supervisiona ninguém. Veja, o CPF dela 6789 não está em nenhum em F1. Então Joyce está do lado direito aqui. E eu repito o vazio. Tá? Ronaldo gerencia alguém? Também não. Então, Ronaldo, mesma ideia, vazio. Tá? Jorge gerencia alguém? Sim, veja bem, Jorge está gerenciando, é o chefão, Fernando e Jennifer, né? Jennifer gerencia alguém? Sim, André e Alice. André gerencia alguém? Não, então André, lado direito. E o que? Vazio. E por fim, Alice gerencia alguém? Não, então Alice do lado direito e do lado esquerdo o que? Vazio. Oh,
ter feito não? Ah, eu acho que eu copiei errado, né? André, aqui era pra ser André, perdão. Então deixa eu só deixar aqui Alice, tá? E aqui vai ser André, né? Aqui é André. Pronto, deixa eu botar aqui André. Pronto. Então aqui fica a nossa tabela resultante, tá? Beleza? Então, se você for comparar, é exatamente isso, ó. Fernando, Jorge, Fernando, Vazio, Jorge, Jennifer, João, Joyce, Ronaldo, André e Alice. E aqui, João, Fernando, Joyce, Ronaldo, João, Fernando, Joyce, Ronaldo, Jorge, Jennifer, André e Alice. Jorge, Jennifer, André e Alice. Espero que tenha ficado claro para vocês. Outro exemplo de junção completa. Considere a tabela quantitativo e a tabela país. A tabela quantitativo contém o quantitativo de filiais em cada um dos países. Então, o país 1, que é quem? Estados Unidos, tem 40 unidades da empresa. País 1, continua nos Estados Unidos, tem 25 unidades. Aqui seria basicamente... por que repetiu? Enfim. Talvez a data de abertura, enfim. País 3, eu tenho 30 unidades. Quem é 3? É Brasil. País 2, Canadá, eu tenho 35. Então, uma junção externa, uma junção completa como essa, resultaria em que? Basicamente, junção à esquerda de quantitativo com país, já que quantitativo vem primeiro, e à direita de país com quantitativo. Então, eu teria basicamente isso aqui, ó. Veja, estou Q asterisco, que é quantitativo. Então, pego todas as tabelas, todas as colunas de quantitativo e apenas o nome de país. Ou seja, data, país, ID e unidades e apenas nome. Então, isso aqui se correlaciona com quem? Com EUA. Isso aqui com quem? Com EUA. Beleza, repetir. Isso aqui se correlaciona com quem? Com Brasil. E isso aqui se correlaciona com quem? Com Canadá. Show. E agora? Argentina. Não tem nenhum dado. Então, fica tudo nu e Argentina. Tá? Junção cruzada. Junção cruzada é produto cartesiano, gente. Então, a gente já viu como é produto cartesiano. Basta separar duas tabelas por vírgula sem colocar a condição de junção. Bruno, mas por que tu está mostrando aqui? Porque existe uma palavrinha-chave para fazer isso, um comando, que seria o cross join, mas sinceramente não é utilizado. E assim a gente finaliza o conteúdo da disciplina. Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que não é tão claro na primeira vez, e para isso, para a gente entender, tem que ir mão na massa, fazer as continhas. Por isso que modelo relacional é com forte base matemática, teoria de conjuntos. O que a gente viu aqui foi teoria de conjuntos, tá? Então, gente, para finalizar, as aulas da semana que vem serão livres para dedicação à resolução do projeto final, tá? Eu tinha falado a vocês que nós faríamos uma avaliação a mais. A gente está soltando fogos aí, talvez porque a gente finalizou o conteúdo, né? Mas eu não vou fazer uma avaliação a mais. Eu vou inclusive excluir lá do SWAP aquela avaliação 4, tá? Eu vou rever ali o peso das avaliações. Basicamente, a gente já sabe que o projeto final tem um peso considerável. Então, esse conteúdo que eu iria cobrar em uma avaliação 4, eu vou cobrar mais firmemente no projeto final, que é o conteúdo referente a DQL, DML, Select, tá? Então, vocês vão ver que no link que eu já coloquei no nosso Classroom, tem um espaço para vocês enviarem o projeto final. Bruno, cada componente tem que enviar? Não, basta um componente. Por quê? Porque você vai preencher, existe um espaço para você preencher o quê? O nome dos componentes. Então, coloca o nome dos componentes, apenas uma pessoa do grupo, anexa uma imagem em boa qualidade do diagrama entidade de relacionamento, tá? Isso tem que ter sido refinado, poucos grupos me procuraram para tirar dúvida. Depois, uma imagem, um diagrama representando um modelo relacional. Depois eu quero que você me envie um arquivo textual, um arquivo texto, só com comandos de create table referente a esse modelo relacional. Tá aqui, envio do esquema, um arquivo txt. E por fim, o último arquivo, que também vai ser um arquivo de texto, mas não simplesmente comandos. Vai ser um arquivo que, além de ter as consultas de recuperação de dados, em outras palavras, os selects,
E esses selects é muito importante. Isso aqui é muito importante. Tem que ter alguma utilidade prática para um eventual uso por uma aplicação. Como assim, Bruno? Você não vai me apresentar select tudo from funcionário. Você não vai me apresentar isso. Vai dizer, olha, vai colocar lá um select que seja útil e diga, olha, esse select, eu quero uma explicação. Para cada select, você pode até colocar um documento com sintaxe de SQL, ou seja, na explicação você coloca comentários, não precisa ser feito um documento no Word, pode ser um documento TXT com sintaxe de SQL, onde eu posso abrir no meu PGAdmin, no meu MySQL, e ler os comentários e executar cada consulta, porque eu vou executar o seu create table, depois seus selects, e ver se aqueles selects batem com o que você explicou. Então, para cada consulta você vai explicar, olha, esse select aqui, ele vai, por exemplo, recuperar todos os funcionários que moram na Paraíba, por exemplo, tá? Mas eu só quero selects assim? Não, eu quero que você traga também selects conjunções. Quero que você apresente selects conjunções internas e externas, especialmente interna e externa, à direita e à esquerda. Bruno, quantas consultas? Meu amigo, minha amiga, você vai colocar as consultas que você julga interessante para o domínio do problema, tá? Pense em relatórios. Ora, se para minha aplicação fosse necessário criar relatórios de clientes, de quantidade de clientes por pedido, se bem que essa consulta usaria funções de agregação, mas enfim, para retornar todos os clientes que fizeram pedidos no mês de maio, por exemplo, você já tem conteúdo para fazer isso. Uma consulta para retornar todos os alunos matriculados numa disciplina X. Eu estou dando exemplos de domínios diferentes porque eu sei que vocês estão usando domínios diferentes para o projeto. Vocês têm aí 2 semanas para desenvolver isso. Obviamente, não são só essas 2 semanas. Desde o nosso primeiro dia de aula, eu apresentei o projeto para vocês e vocês ficaram com a responsabilidade de trabalhar nisso em cima de todo o conteúdo trabalhado em sala de aula. Agora a bola é com vocês. Obviamente eu estou à disposição, tanto de forma assíncrona no Slack, como também sincronamente marcando reuniões através do Meet. Tá bom, pessoal? É isso, bons estudos e não esqueçam, no dia 25 ou é 26? Dia 28, na verdade, de junho, em prazo final para envio do projeto final. Valeu, tchau, tchau.